Sejam bem-vindos à Revista Fórum. Eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu estou aqui para analisar com vocês trechos da delação do Mauro César Cid, que tem viralizado inclusive já nas redes sociais, tanto os documentos em PDF com a transcrição de tudo que foi dito no depoimento do Mauro César Cid, no seu acordo de colaboração premiada, que está previsto inclusive lá na Lei 12.850 de 2013, que é conhecida ali como a Lei das Organizações Criminosas. E alguns detalhes extremamente importantes vieram à tona. O primeiro, que inclusive se você já assistiu os depoimentos, que os vídeos já estão nas redes sociais inclusive, vocês vão ver que não tem nenhum tipo de ameaça ao Mauro Cid, que ele foi obrigado a falar aquilo que os magistrados queriam. Ao contrário, o que se viu ali foi um clima completamente tranquilo, de respeito inclusive com o indivíduo que tinha feito a colaboração, sem nenhum tipo de humilhação. Eu até vi agora há pouco a Folha de São Paulo publicando o seguinte: Xandão, na verdade, Alexandre de Moraes ameaça Cid em depoimento. Porque quando Mauro Cid foi prestar o último esclarecimento sob o risco de perder a colaboração premiada, o que tinha acontecido? Tanto o Ministério Público quanto a Polícia Federal tinham pedido ali que a colaboração premiada do Mauro Cid fosse revogada. E o ministro Alexandre de Moraes deixou isso bem claro. Olha, quando você faz um acordo de colaboração premiada, você abre mão, inclusive, de omitir fatos. Você abre mão até mesmo de produzir provas contra si, porque no acordo de colaboração premiada, você tem de falar tudo. Você não pode omitir absolutamente nada. E caso você acabe omitindo alguma coisa, corre o risco de você ter ali suspenso o acordo de colaboração premiada. Eu até vi algumas pessoas falando, inclusive, que imaginou que teriam mais bombas, algo desse tipo. Eu não tinha muita expectativa em relação à colaboração premiada do Mauro Cid, não, porque tudo que a gente já sabia publicamente é o que está na colaboração, só que alguns fatos novos sim chamaram a atenção. A primeira, que o Fábio Van Garten, que fez parte da equipe de advogados do Bolsonaro, teria pressionado a família do Mauro Cid para poder acessar informações da delação premiada. A gente já sabia que o Braga Neto teria feito isso, por isso, inclusive, que o Braga Neto foi preso. Se entendeu ali que, naquela altura, isso ainda no ano passado, que ele se enquadrava no que estabelece o artigo 312 do Código de Processo Penal, quando se pede ali a prisão preventiva de alguém. Também se entendeu que ele estaria violando o que estabelece o artigo 2º, parágrafo 1º da Lei das Organizações Criminosas, né, que é a famosa obstrução de justiça. E na delação do Mauro Cid, inclusive eu vou ler aqui para vocês um trecho, né, que é a delação que foi a delação do Cid na data do dia 5 de dezembro. Ao ser indagado ali se alguém teria procurado ele para saber detalhes sobre a colaboração premiada, ele confirma que sim, que o Walter Souza Braga Neto, o general Braga Neto, teria procurado a família dele e também trouxe o nome do Fábio Van Garten, que foi secretário de comunicação do governo do Bolsonaro e que integrou a equipe também de advogados do Bolsonaro. Hoje eu acho que ele não está mais, inclusive, na equipe, né? A equipe foi praticamente toda reformulada. A gente tem ali dentro da equipe ainda o Paulo Amador Bueno, agora o Celso Vilardi, que comanda ali a equipe de defesa. E na página 3 da delação, tá aqui o trecho que a gente vai comentar aqui agora. Segundo o delegado, ele pergunta o seguinte, o delegado Fábio Chó, tá? O senhor confirma que ele, o general Braga Neto, tentou informação do acordo de colaboração premiada? Cid fala isso. E aí, por conta disso, o senhor, no primeiro momento, não fala da participação efetiva do Braga Neto, especialmente no financiamento dos militares. O senhor só fez isso depois. Essa situação, de alguma forma, o senhor estava, de alguma forma, pela ação do general Braga Neto, gerou o senhor, em alguma forma de retenção dessas informações, um receio para passar essas informações nesse contexto? E aí ele disse que não foi necessariamente por conta da pressão do Braga Neto, mas sim porque o Braga Neto era o general de 4 estrelas, né? E que pela hierarquia militar é difícil para um militar de uma patente inferior falar coisas, às vezes ali, sobre um superior de uma maneira que talvez pudesse soar de maneira muito agressiva ou desrespeitosa, mas que depois ele acabou confirmando. Quem foram as outras pessoas que também tentaram obter essas informações do acordo de colaboração premiada? Ou intermediários ou terceiros. E aí ele fala, isso, outros que tentaram fazer contato com o meu pai foi o Fábio Van Garten. Ele tentou até ligar para minha esposa também. Eu acho que para saber o que eu tinha falado. Aí o delegado Fábio Chó pergunta, ele liga para o seu pai para tentar obter informação do acordo? E ele fala, isso. E o delegado fala, por telefone, também por telefone? E o Mauro Cid fala, para entender o que eu tinha falado. Se o que eu tinha falado estava funcionando ali no acordo de colaboração premiada. E aí tem um outro material que muita gente não tem dado
espaço, eu gravei vídeo no canal Historiador, mas vou citar isso aqui primeiro na revista Fórum. Acredito que vai ser o primeiro veículo da mídia a divulgar o envolvimento de um repórter da CNN, segundo Mauro Cid, em conluio em tese com o Bolsonaro para produzir provas contra o ministro Alexandre de Moraes. Quem seria esse indivíduo? Um repórter da CNN Brasil, que a gente conhece aqui como o pupilo do Bolsonaro. Já fiz vídeo lá no canal Historiador e aqui na revista Fórum também, onde a gente mostra, né, que é o Leandro Magalhães. É uma entrevista, inclusive, que o Bolsonaro deu em 2023 para um veículo aqui, 2022, na verdade, para um veículo aqui do Nordeste. O colega do veículo, que inclusive o nome da TV, se não me engano, é TV Nordeste, que é do Pernambuco, o indivíduo que entrevista o Bolsonaro fala, o Leandro Magalhães, o pupilo do senhor, já trabalhou com nós aqui, já trabalhou com a gente aqui. E o Leandro Magalhães foi assessor parlamentar, inclusive, de um deputado chamado Eduardo da Fonte, se não me falha a memória, trabalhou como assessor para o PP e para o deputado, né, entre 2016 e janeiro de 2020, quando ele foi indicado, segundo informações de bastidores aí, de algumas fontes que eu já tive acesso, para trabalhar na CNN Brasil a pedido do Bolsonaro, tanto que internamente ele é chamado ali de o protegido do Bolsonaro ou o intocável. E aí é bem importante a gente falar sobre o Leandro Magalhães, porque o Mauro Cid traz essa informação aqui, ó, na delação dele do dia 11 de abril, não, 11 de março mesmo, de 2024. Ele traz o seguinte aqui, ó. Sobre o artigo de áudio do material apreendido quando do cumprimento da medida cautelar em desfavor do colaborador, relacionado a uma reunião que ocorreu entre o ministro Alexandre de Moraes e integrantes da coligação Frente Brasil da Esperança, a referida reunião, de acordo com fontes abertas na agenda formal, ocorreu no dia 17 de outubro de 2022. Indagado sobre quais informações tem a fornecer em relação à referida gravação, principalmente como recebeu, porque a polícia encontrou no computador do Mauro Cid uma gravação de um áudio, supostamente, da reunião que o ministro Alexandre de Moraes teria tido ali com membros da coligação Frente Brasil da Esperança em 2022, que incluía o Partido dos Trabalhadores, o Partido Verde, se não me falha a memória, e o PCdoB. E que uma fonte infiltrada, segundo o ministro Alexandre de Moraes falou até no áudio, no vídeo que viralizou aí nas redes sociais já, do depoimento da colaboração premiada do Mauro Cid, seria supostamente um magistrado. Eu até citei no meu vídeo, que ainda vai sair lá no canal Historiador, que poderia ser o Eduardo Tagliaferro. Mas, na verdade, segundo o próprio ministro Alexandre de Moraes, seria, em tese, um juiz, um magistrado ali dos tantos que tem ali de suporte para os ministros do STF e do TSE naquela altura, que ele teria supostamente gravado e vazado esse material, só que não dizia nada do que o repórter teria citado. E aí, a polícia perguntou, como é que você conseguiu esse material dessa gravação de uma reunião que teve entre o ministro Alexandre de Moraes e os membros da coligação Frente Brasil da Esperança? Quem é que passou isso para você? E aí ele diz aqui, ó, só para vocês entenderem. Ó. Respondeu que um repórter que acredita ser Leandro Guimarães, e na verdade não é Leandro Guimarães, é Leandro Magalhães, da CNN, fez contato com o então presidente Jair Bolsonaro, dizendo que tinha um áudio, só para vocês lembrarem também mais de quem é o Leandro Magalhães, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui, é melhor mostrar foto, né? Leandro Magalhães, só para vocês lembrarem aqui, ó. É o repórter que divulgou com exclusividade aqueles vídeos. É esse repórter aqui, ó. Tá? É este rapazinho aqui, ó. Inclusive, ele consegue com frequência exclusivas com o Bolsonaro. Só ele entrevista o Bolsonaro, né? Raramente outra pessoa entrevista o Bolsonaro. E o que é que aconteceu aqui, segundo o Mauro Cid? Ele teria procurado o Bolsonaro para dizer que tinha recebido a gravação desse áudio. Olha só, meus amigos. Olha o que o Mauro Cid disse ali, ó. Que ele fez contato com o então presidente Jair Bolsonaro, dizendo que tinha um áudio de uma reunião que uma fonte passou para ele e que o ministro Alexandre de Moraes dizia que iria fechar as mídias de direita, rádios, televisões de direita, que eles estavam analisando para verificar se realmente aquilo poderia dar matéria ou não poderia dar em alguma coisa. Que depois de um tempo, não se lembrando o período temporal exatamente, o referido repórter entregou pessoalmente ao colaborador, ou seja, ao Mauro Cid, a gravação em um pendrive, que o colaborador ouviu a matéria, o conteúdo que estava presente no pendrive que ele entregou para o Mauro Cid, e que o próprio repórter já tinha dito que não tinha nada. Que o colaborador em seguida disse ao então presidente que não tinha nada aqui. E que Jair Bolsonaro disse, então tá. Então, em seguida, o Bolsonaro teria falado o seguinte, passa para quem você quiser aí, passa para o Leandro, passa para o pessoal aí, que então ele foi e encaminhou para o Rodrigo Constantino, para o Paulo Figueiredo e para a Jovem Pan, porque ele disse que na Jovem Pan, na época, inclusive, que ele se recorda, tá aqui, ó,
tinha dito que a Jovem Pan era o grande foco. Vocês entenderam, meu amigo? O nível do aparelhamento que a extrema-direita brasileira conseguiu ter aqui no nosso país. Hoje, inclusive, o Leandro Magalhães ainda é âncora da CNN Brasil. Tanto que algumas entrevistas exclusivas que o Bolsonaro deu recentemente foi para o programa do Leandro Magalhães, que, como eu disse, é citado dentro da CNN Brasil como o intocável e que tem ligação com o PP, tanto que ele escondeu do histórico dele. Se você entrar, por exemplo, lá no link ID dele, ele não fala que ele foi assessor, por exemplo, do deputado Eduardo da Fonte, do PP do Pernambuco. Ele não fala isso, ele foi assessor de 2016 a janeiro de 2020, quando saiu, evidentemente, para ir trabalhar na CNN Brasil e está lá até hoje como o pupilo do Bolsonaro. Quando a gente fala para vocês que o que o presidente Lula enfrentou em 2022 foi muito pesado e mesmo assim venceu, muita gente não consegue entender. Hoje, por exemplo, você tem ali alguns veículos ligados ao Grupo Globo, como a Rádio Transamérica, na mão de figuras ligadas ao bolsonarismo, inclusive ligado até mesmo ao atual presidente da Câmara dos Deputados. Dei uma chafurdada por aí que vocês vão encontrar as ligações de pessoas próximas ao Hugo Mota com alguns desses veículos. Você tem o Rubens Menin, que é dono da MRV, dono do Banco Inter e dono também da CNN Brasil, da Rádio Itatiaia. Tanto que se você entrar no canal da Rádio Itatiaia no YouTube, você só vê corte de vídeo de bolsonarista. É falas do Cleitinho todo dia, é falas do Nicolas Ferreira todo dia, é material do Bruno Engler, virou praticamente um veículo que é meio que porta-voz da extrema-direita brasileira. E o Lula, sem apoio de nenhum desses veículos, a própria Folha de São Paulo está desde ontem tentando dizer ali, né, que tem não falando abertamente, né, mas está tentando insinuar que teve irregularidades. Aí hoje publicou um vídeo dizendo que Alexandre de Moraes ameaçou Mauro Cid de prisão, e ele não ameaçou o Mauro Cid de prisão. Quem assiste o vídeo vai ver que ele lembrou ao Mauro Cid o que diz o acordo de colaboração premiada, que é basicamente o seguinte: você não pode esconder nada. Se você esconder, você pode ser preso. Por quê? Porque o acordo de colaboração premiada é feito para que o colaborador fale tudo e não escolha o que ele acha que deve ou não falar. Ele precisa falar tudo. E aí, como a gente tem acompanhado, a situação se complicou. Muita gente quebrou a cara ao ver a delação do Mauro Cid, que não tem ameaça contra ele, não tem pressão. Quem acompanhou, inclusive, na época, os depoimentos da Operação Lava Jato e compara com os depoimentos agora da colaboração do Mauro Cid, vê claramente uma diferença no tratamento da figura. Da figura, como digo, figura humana. Se tem um respeito, algo que durante a Operação Lava Jato não teve, algo que a gente sabe, inclusive, que lamentavelmente algumas regiões do Brasil ainda não tem, quando algumas outras pessoas vão para essas oitivas ou até fazem acordo de colaboração premiada, e o ministro só lembrou para ele o seguinte: se você não cumprir a colaboração, se você omitir informação, você pode ser preso. Não tem nada de ilegal, não tem nada de irregular, não tem nada de ameaça, como algumas pessoas têm citado por aí. Ao contrário, é o cumprimento da lei. E para quem tá achando, que eu vi muita gente falando assim: eu imaginava que teria mais bombas na delação do Mauro Cid, eu achei que teve pouca bomba. Na verdade, eu achei que teve muita informação bombástica ali, que muita gente não deu tanta importância, né? Como essa do envolvimento do Fábio Van Garten, a do envolvimento ali direto do Leandro Magalhães, que a gente já sabia que tinha uma relação com o Bolsonaro, mas não sabia que ele pegava material e ligava: chegou um material aqui, viu? Eu vou ver se a gente consegue fazer uma matéria para te ajudar contra o Xandão. E também o Mauro Cid confirmando que o Bolsonaro vendeu parte das joias para pagar a indenização a Maria do Rosário, né, por um processo que ele perdeu para Maria do Rosário, e que o próprio Bolsonaro teria pedido pessoalmente para o Mauro Cid falsificar os cartões de vacinação dele e da filha Laura para que ele pudesse viajar para os Estados Unidos da América. Ele também cita, por exemplo, que o Bolsonaro mandou vender sim as joias, que não é isso da cabeça dele, e tantas outras coisas que a gente vai falando aqui no decorrer da semana, né? Se não falar nessa semana, a gente fala na outra semana, porque a pauta virou, né? Todo mundo só fala disso desde ontem, pelo menos, ou desde a terça à noite, pelo menos. Compartilhe o vídeo se você puder, se inscreva no canal aqui da Revista Fórum, comenta se você ficou surpreso com o envolvimento do pupilo do Bolsonaro, tentando fazer matérias para poder tentar trazer a ideia que existia um conluio entre o Bolsonaro, ou melhor, entre o STF, o TSE, o Lula e a coligação Frente Brasil da Esperança. Lembre, como eu já disse, o Leandro Magalhães é aquele cara que acompanhou o Bolsonaro lá nos Estados Unidos da América no período que ele ficou fora do Brasil. Quando voltou para o Brasil, inclusive, no mês seguinte, ele recebeu com exclusividade mais de 60 horas de gravação
mostrando a invasão do Palácio do Planalto ali, inclusive com imagens exclusivas do GSI, e que ele conseguiu apurar em pouco tempo, cerca de 3, 4 horas, conseguiu compilar o material, levar para a CNN Brasil, mas claro, protegendo o rosto dos indivíduos ligados ao general Heleno que facilitaram a entrada dos golpistas do 8 de janeiro no Palácio do Planalto. Olha que ironia. Depois a Dani Lima, inclusive, bateu de frente e desconstruiu toda a narrativa inventada pelo Leandro Magalhães, e muita gente acredita que ela acabou deixando, inclusive, a CNN Brasil, não só porque teria recebido uma proposta da Globo, mas por causa deste caminho à época que a CNN estava tentando levar, meio que uma parte querendo passar pano na tentativa de golpe e outra parte tentando dar suporte ao Bolsonaro, que isso teria em tese incomodado até mesmo a Dani Lima. Mas enfim, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal da Revista Fórum, deixa seu like e veja lá vídeo no meu canal também, que hoje saem 3 vídeos, tá bom? Grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!